Bom dia, hoje dia 17 de agosto de 2025. O texto bíblico que trago hoje está em Juízes, capítulo 6, versículos 7 até o versículo 24, onde lemos: Quando eles, os israelitas, oraram ao Senhor por causa dos midianitas, ele mandou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu os livrei dos egípcios e dos que lutaram contra vocês aqui nesta terra. Expulsei os seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Eu disse que sou o Senhor, o Deus de vocês, e que vocês não deviam adorar os deuses dos amorreus que viviam nesta terra. Mas vocês não quiseram me ouvir. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido para que os midianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: Você é corajoso, e o Senhor está com você. Gideão respondeu: Se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que é que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram, que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: Vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: Você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Gideão respondeu: Se tu estás contente comigo, então dá-me uma prova de que és tu mesmo que estás falando. E por favor, não vás embora até que eu te traga uma oferta. Eu ficarei aqui até você voltar, disse Deus. Então Gideão entrou, cozinhou um cabrito e fez pão sem fermento, com mais ou menos 10 quilos de farinha. Pôs a comida numa cesta e pôs o caldo numa panela. Levou tudo e entregou ao anjo do Senhor, que estava debaixo do carvalho. Então o anjo ordenou: Põe a carne e o pão nesta pedra e derrame o caldo em cima. Gideão fez o que ele mandou. Em seguida, o anjo estendeu o bastão que tinha na mão e tocou com a sua ponta a carne e o pão. Então saiu fogo da pedra e queimou a carne e o pão, e o anjo desapareceu. Aí Gideão compreendeu que era mesmo o anjo do Senhor que ele tinha visto e disse apavorado: Ai de mim, Senhor meu Deus, eu vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor respondeu: Não fique com medo, tudo está bem, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar para Deus, o Senhor, e o chamou de O Senhor é Paz. E até hoje esse altar está em Ofra, cidade que pertence às famílias de Abiezer. Até aqui a leitura de hoje. Deus escolheu um novo juiz. Deus havia deixado que os midianitas praticamente escravizassem o povo de Israel novamente, e já fazia muito tempo. Eles oraram a Deus e Deus falou através do profeta do porquê estavam passando por isso. Porque o tinham abandonado e estavam se ajoelhando, se prostrando para estátuas, para postes, deuses falsos do povo amorreu. Depois disso, Deus manda o seu anjo sentar embaixo de um carvalho e falar com Gideão, que estava escondido para poder malhar o seu trigo, para que não fosse visto pelos midianitas. O anjo fala e aparece para ele, chama ele de corajoso e diz a ele que o Senhor está com ele. Gideão diz ao anjo: Se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo isso? Por que as coisas maravilhosas do passado não acontecem mais? Ele abandonou? Ele nos entregou aos midianitas? Sim. Deus tinha se afastado porque o povo de Israel se afastou dele, prestando culto, se ajoelhando para deuses falsos.
Deus tinha deixado sempre muito claro: eu sou o Senhor seu Deus, não haverá outros deuses diante de mim. E assim é hoje. Ainda é assim hoje. Deus não odeia o povo, mas ele se afasta e deixa que você sofra. E aí o anjo e o Senhor dizem a Gideão que ele vá com toda a força contra o povo dos midianitas e que ele os livrará dos midianitas. E Deus diz, afirmando: sou eu, o Senhor, quem o está mandando. Aí Gideão, como bom ser humano que era, diz ao Senhor: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é pobre, eu sou o menos importante da família. E Deus diz: eu escolhi você. Eu o ajudarei. Eu farei de você o juiz desse povo. Você esmagará todos os midianitas como se fossem um só homem. E isso só pode ser possível com a ajuda do Senhor nosso Deus. E aí Gedeão ainda faz mais um teste. Se o Senhor realmente é o nosso Deus, dá-me uma prova. E diz ainda: e não vá embora, por favor, antes que eu lhe traga uma oferta. E aí Deus diz: não, eu ficarei aqui aguardando. Gedeão prepara a comida, os pães, o caldo do cordeiro, do cabrito, e depois leva para o anjo que está sentado embaixo do carvalho. Aí o anjo diz para ele: coloque tudo em cima desta pedra e jogue o caldo em cima. E logo após o anjo, com o seu bastão, toca a carne e o pão, a pedra pega fogo e consome toda a oferta de Gideão. Aí Gedeão compreendeu que era mesmo Deus quem estava ali falando com ele, dizendo para ele o que ele devia fazer. E aí fica com medo. Lembra das histórias do povo de Israel. Ai de mim, Senhor, meu Deus. Eu vi o anjo do Senhor face a face. E Deus acalma o seu coração, dizendo: não fique com medo. Tudo está bem. Você não morrerá. Feliz de ter sido escolhido, feliz de ter a certeza que estava a serviço de Deus, o Senhor de Israel, o verdadeiro Deus, o único e verdadeiro Deus, Gideão construiu um altar ali, que ele deu o nome: o Senhor é paz. Quanta dúvida temos no coração quando Deus fala conosco de alguma forma e nós duvidamos. Nós demoramos a entender, nós queremos que Deus nos dê provas de que é Ele, mas é natureza humana fazer isso. A prova de que Deus está conosco está aqui. A prova de que Deus está conosco está no nosso coração e nos nossos sentimentos. A prova de que Deus está conosco é de que Ele nos deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para nos preparar o perdão dos pecados e nos salvar para a vida eterna junto com Ele. No entanto, só podemos chegar a esta vida eterna se tivermos plena confiança em nosso Deus, em nosso Senhor. A única forma de chegar à salvação eterna é através da fé. Fé não se vende, fé não se compra, fé se age, se tem, se trabalha, se estuda, aprende e fortifica todos os dias. Fé que fica guardada dentro de um armário não é fé. Palavra de Deus guardada em uma estante não resolve nada. Palavra de Deus que não é estudada não te ajuda a ser salvo. Palavra de Deus que está na Bíblia Sagrada é para você estudar, ler, compreender e aceitar que a fé vem através de Deus. Pense nisso e oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de todos nós e que possamos todos os dias aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus para que tenhamos a certeza da salvação eterna. Bom dia.